Então, bora aqui, meus amores. Começaremos hoje... A ponta é esquisita, né? Entendeu? Começaremos hoje com nossa temática da noite importante, que é nossa amiga hidrostática. O primeiro conceito importante que nós temos que ter em mente é o conceito de densidade. Beleza? Densidade vai ser o quê? Por definição, vai ser massa sobre volume. Esse conceito a gente vai usar muito em prova, tá? E olha que interessante. Vocês vão encontrar a densidade, ou ainda, um termo muito parecido chamado de massa específica. Que vai ser o quê? Ambos são, por definição, a razão da massa sobre o volume. Beleza? E olha que interessante, meus amores. Densidade é massa sobre volume. Agora vamos imaginar o seguinte. Que nós tenhamos o seguinte. Professor, mas é a mesma merda? Não, não é a mesma merda. E eu vou te mostrar no contra-exemplo por que não é. Olha só. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo mais didático do mundo para vocês entenderem isso, tá bom? A propósito, manda mensagem no grupo para avisar que a live já começou, que tem pouca gente hoje, a gente costuma trabalhar com muita gente, hoje tem pouca. Perturba o teu amiguinho que você que passa com você, manda lá no grupo do teu colégio que tu estuda, ó, gente, começou. Vou passar nessa porra, hein? Vamos passar, hein, gente? Manda lá para teu namorado, crush, manda no teu colégio. Só não pode mandar no colégio do trabalho, senão eu sou demitido. De novo. Beleza? Olha só. Eu gosto do seguinte exemplo. Da rosca. O que vai ser o exemplo da rosca? Imaginemos o seguinte. Quando eu falo em densidade, eu me refiro o quê? A massa sobre o volume total. Quando eu falo em massa específica, eu me refiro o quê? A massa sobre o volume ocupado pela massa. Então, olha a sutileza, a diferença. Quando eu falo em massa específica, densidade, eu me refiro o quê? A toda a massa, inclusive toda a massa dividido pelo volume. E esse volume aqui também leva em consideração a parte vazia. Quando eu falo em massa específica, é a massa sobre apenas o volume ocupado pela massa. Beleza? Ah, professor, então essa que é a diferença? Sim, essa que é a diferença. Mas olha só, uma coisa muito importante para vocês é o seguinte. Que é porque, meu professor, mas esses corpos aqui, eles são ocos. E se eles não fossem oco? Como que você faria? Se fosse oco, seria o quê? Praticamente a mesma coisa, ok? E aí, meus amores, como que a gente vai... O que a gente tem que saber sobre isso? A primeira coisa que tem que saber é como converter gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metros cúbicos. De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, a gente faz? Multiplica por 10 ao cubo. Daqui para cá, a gente faz? Divide por 10 ao cubo. Beleza? Isso aqui, gente, é a unidade que faz parte do sistema internacional. Isso aqui, não. Isso aqui, vocês também vão ver como quilograma por litro, ok? Então, se você tem que entender o seguinte, o seu padrão internacional é o sistema internacional. Beleza? Esse é o seu padrão universal de resolução. Você precisa trabalhar nesse modelo aqui, beleza? Vamos lá. Uma coisa importante para vocês é o seguinte. É vocês perceberem que a consequência direta disso aqui
é a formação de pressão. Pressão. Tem várias formas de fazer isso. Uma delas é a definição. Como que a gente calcula a pressão? A gente pega a força e divide pela área. É um dos métodos. Só toma cuidado, tá, gente? Quando a gente fala que pressão é força sobre área, tem muita gente que acha que é a força, qualquer força. Não. É somente a força perpendicular à superfície sobre a área. E outra definição muito importante é a definição do teorema de Stevens, que eu já falei para vocês anteriormente, que fala que a pressão assumida é igual à pressão ambiente mais dGH, beleza? Isso aqui, meus amores, é a pressão hidrostática. Isso aqui é a pressão ambiente. O que essa pressão ambiente significa? Ela pode ser três coisas. Essa pressão ambiente, ela pode ser a pressão atmosférica. Não. Essa pressão ambiente, se o recipiente ele estiver aberto, essa pressão ambiente é a pressão atmosférica. Se o recipiente estiver fechado, essa pressão ambiente é a pressão do gás contido lá dentro. E se esse ambiente estiver no vácuo, a pressão ambiente é nula. Beleza? Guardem isso. Senhores alunos, lembre-se que isso aqui é uma aula para o Brasil inteiro. Alguma dúvida, senhores? Uma coisa importante que nós temos que tomar cuidado é o seguinte, que no caso específico de gás, isso aqui é muito importante, eu já falei com vocês em outros momentos, vocês ainda podem contar a pressão de um gás perfeito. Beleza? A pressão de gás perfeito, muitas das vezes o PV igual a NRT para sistemas qualquer, ou Povotop para PVT para experimentos fechados, esses dois aqui, meus amores da minha vida, eles são para gás perfeito. Ué, professor, a hidrostática vale para eles? Tome cuidado. A hidrostática, ela trabalha com fluidos. O que são fluidos? Líquidos ou gases, ok? Quando for apenas líquido, você usa somente a hidrostática. Quando for gás, você pode usar a hidrostática e as equações de gás perfeito. E você pode encontrar muitas questões que vão estar correlacionadas com isso, beleza? Ok? A primeira aplicação que nós temos disso aqui são os vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? E que vai ser o vaso comunicante? O vaso comunicante, por definição, é o conjunto de recipientes interligados. Gente, olha só, você olha na sua prova, você encontrou um vaso comunicante, é muito fácil você perceber a estrutura do vaso comunicante. Ele vai ser uma estrutura assim, ó, eu tenho um recipiente, eu tenho outro recipiente e esses recipientes estão interligados. Isso que é um vaso comunicante, beleza? Eu vou ter um conjunto de recipientes interligados. Eu falei para vocês aqui, não uma questão disso, mas eu vou fazer uma ilustração disso aqui, tá, gente? Aqui, ó, temos aqui, por exemplo, dois líquidos, um líquido verdinho, que pode ser o que, gente? O mijo do Hulk, e um líquido laranja, por exemplo. Como que você resolve a questão de vasos comunicantes, meus queridos? Simples. Tu vai resolver seguindo a seguinte estrutura aqui, ó. Atenção à estrutura.
que é uma técnica de resolução que eu desenvolvi, que geralmente funciona muito bem. Primeira coisa, você tem que fazer o seguinte, gente. Identificar os pontos de separação. Como assim, professor, identificar os pontos de separação? Por exemplo, aqui eu vi para vocês vários líquidos aqui, ó, bonitinho, certo? Os pontos de separação são quem? Esse. Esses são os pontos de separação. Identifiquei eles. Próxima etapa. Pegar o mais baixo. O mais baixo vai ser esse? Não. O mais baixo vai ser esse? Não. O mais baixo vai ser esse? Vai. Próxima etapa. Procurar o ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência? Vai ser o ponto que eu vou chamar didaticamente do ponto que possui o quê? Mesma altura. Por exemplo, o ponto de equivalência desse ponto aqui, que é o mais baixo, vai ser um ponto do outro lado. Então, etapa 1. Identifico os pontos de separação, pego o mais baixo e monto pontos de equivalência. Como esses pontos possuem mesma altura, eles possuem mesma pressão. Quando você fizer essa estrutura de resolução, a sua vida muda. Por que a sua vida muda? Porque aí você olhar a questão de hidrostática da escola naval, da EFON, e você, nossa, é só isso? É só isso que eu tenho que saber? Sim, é só isso. Beleza? E depois a gente vê uma aplicação direta disso. A propósito, rapidinho. Isso aqui, deixa eu até mudar de cor aqui, é uma aplicação direta do teorema de Steven. Que é uma aplicação direta. Queiroz, Samires. Tranquilo, minha flor? Samira, quer dizer. Isso aqui é uma aplicação direta do teorema de Steven. Por exemplo, a Ar já perguntou isso para vocês. E aí, meus queridos, vamos lá. Pressão. Isso aqui. Outro caso importante, gente, é o princípio de Pascal. Como nós já antevemos aquelas questões, o princípio de Pascal ele é basicamente o que, gente? Uma aplicação direta do que? Uma consequência direta do princípio de Pascal é a prensa hidráulica, como alguém já falou aí anteriormente. O que vai ser uma prensa hidráulica? Eu não sei como vou explicar isso para vocês de forma muito simples, não. Mas, basicamente, ela vai ser um dispositivo que vai ter uma estrutura de um lado. Cadê? Vai ter uma estrutura do lado. E do outro, ela vai ser algo assim, ó. Isso aqui é uma prensa hidráulica, beleza? O que fala o princípio de Pascal? Ele fala o seguinte, que toda vez que eu acrescentar pressão desse lado, ó, acrescentei pressão do lado 1, essa pressão acrescentada em 1 vai ser transmitida integralmente para o lado 2. Beleza? O elevador de carro é um bom exemplo. O êmbolo da seringa, quando você injeta a pressão na pessoa, é um bom exemplo. Por isso que a injeção da seringa não pode ser muito rápida, senão você pode estourar uma artéria. A pressão acrescida de um lado é transmitida integralmente a todos os pontos. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. E o último conceito que a gente vê é o teorema de Arquimedes. O teorema de Arquimedes, ele que vai ser responsável pela criação do empuxo. Ele fala num fluido. O que é um fluido, gente? Fluido é tudo que é líquido ou gás. Não tá? Líquido ou gás, porque líquido e gás não existe.
Num fluido líquido ou gás, existe uma força. Uma força para cima, denominada empuxo. E como calcula o empuxo, gente? O empuxo ele vai ser o quê? O empuxo ele vai ser a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume deslocado. Empuxo é a densidade do líquido, gravidade, volume deslocado. Aquele momento do som da aula. Vou esperar um pouquinho. São 7 segundos, acabou. 7 segundos. Sempre assim, 7 segundos. Eu contente com essa live. Vamos lá aqui. Isso aqui vai ser a densidade do líquido, tá? Eu chamo de líquido, mas pode ser gás, tá? Só porque é força do hábito, tá, gente? Que é muito comum você ver hidrostático com líquido, mas na escola naval Nefon, prepare-se que vocês podem encontrar gás. Então, D vai ser a densidade do líquido. E ou gás, tá? Ou gás, tá? Tem uma questão da escola naval que nós vamos fazer que vai entrar em gás, tá? E o V é o volume deslocado. O volume deslocado. O que é o volume deslocado? De forma bem simplista, o volume deslocado é o volume submerso. É o volume que está embaixo do líquido, tá, gente? Se eu, porventura, falar de água, é só a força do hábito, tá, gente? Eu gosto do seguinte exemplo, ó. Tem aqui, ó, um recipiente. Tem isso aqui que parece um cocôzão. O volume deslocado vai ser o volume que está o quê? Aqui embaixo. Isso é o volume deslocado. E aí a gente tem que fazer algumas observações importantes. Que é o seguinte. Se o corpo estiver totalmente imerso, isto é, totalmente imerso no líquido, a gente tem que saber o quê? Que o volume deslocado é o próprio volume do corpo, beleza? E agora uma observação muito importante, algumas observações muito importantes, que você que tem em mente, que, por exemplo, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que equivale a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Lembre-se que nosso padrão é resolver isso. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 metro cúbico. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, que é igual a 10 a menos 6 metros cúbicos. E isso pode ser... Fala, Lucas. Aqui, ó, com talento. Lucas dá aula de matemática comigo hoje mais tarde, mais cedo. Então, olha só, gente. Esse que é a mágica do processo. Você simplesmente, vocês podem contar que isso vai acontecer na prova. E o que vocês não podem fazer? Errar esta merda. Ok? Obrigado, Ronaldo. Beleza? Inclusive, tem questão que a gente vai ter que fazer isso aqui hoje. Então, por favor, lembre disso, João. Aí o cara que tá cortando aqui, ó. Tá cortando a tela. Mas me parece que tá. Beleza, então. Confio em tu. Se já cortando a tela, fala assim, João, está cortando a tela. Beleza? E aí, vamos dar sequência aqui para vocês. Uma coisa muito importante que tomar cuidado é o seguinte. Aqui, ó. 4. Quando a gente fala para vocês o seguinte. Isso aqui é porque isso aqui é outra coisa. Isso aqui é outra parada. Isso aqui é parada interna. Aqui, meus amores. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o teorema de Arquimedes, uma coisa que tem que falar para vocês, que é muito importante, são os problemas de flutuação. O que vai ser a flutuação, beleza? Quando eu vou ter um corpo, e esse corpo, por exemplo, está flutuando, quer dizer o quê? Que eu vou ter uma força apontando para baixo e eu vou ter uma força apontando para cima, beleza? Uma força para baixo e uma força para cima. A força apontando para baixo, em geral, é o peso.
a força que aponta para cima é o empuxo. Então, quando o corpo está flutuando, o peso ele vai ser igual ao empuxo. Tranquilo? Agora, uma sacação que vai ser muito útil, uma estratégia. Aqui, ó. Peso é igual a empuxo, beleza? Mas só que tem um problema. Isso aqui tá soltinho, ó. Tá soltinho esse quadro. Tem um problema. Muitas das vezes não é interessante a gente fazer dessa forma. Às vezes é bizu você fazer o que, gente? Usar uma manipulação que eu didaticamente chamo de fórmula hidrostática do peso. Que é o seguinte, em vez de eu escrever o peso como massa vezes gravidade, muitas das vezes é útil. Então a gente sabe que peso é igual a massa vezes gravidade. Porque eu posso escrever essa massa de outra forma. Como sendo, atenção, densidade do corpo, gravidade, volume do corpo. Pessoal, mas por que isso? Porque é útil. Obrigado, Gustavo Anjos. Porque massa é densidade vezes volume. Professor, mas então vai ficar igual a fórmula de empuxo? Essa fórmula aqui, se você não tiver cuidado, você simplesmente... Isso aqui são a mesma coisa? Não. Isso aqui refere-se ao líquido. Densidade do líquido ou do gás, gravidade, volume deslocado pelo líquido ou pelo gás. Se eu falo em corpo, é a densidade do corpo, gravidade e volume do corpo. Tome cuidado com isso, tá, gente? Porque isso aqui pode acontecer. E se te acontecer, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Não confundam, tá, gente? Densidade do líquido ou do gás, volume deslocado pelo líquido ou pelo gás. Aqui, densidade do corpo, gravidade e volume do corpo. Observação muito perigosa e importante. Tomem cuidado com algumas coisas. Por exemplo, toda vez que tocar o barulho, lembra? Fala assim, olha a água, gente, hidrate-se. Aí eu vou beber água. Aqui, ó. Aqui, meus amores. Interessante. Tomem cuidado com algumas expressões que vão te trazer problema. Por exemplo, se eu falo que o corpo ele tem tantos % imerso. Se eu falo que o corpo está imerso. Imerso quer dizer o quê? Que ele está dentro da água, do líquido. Emerso, fora da água, do líquido. Ok? Por que isso é um problema? Tá, parou sozinho. É Jesus. É os anjos. Então, olha só. Imerso, emerso. Tome cuidado, por quê? Só me interessa o volume deslocado. Só me interessa o volume imerso. Se ele fala que está imerso, foda-se, você calcula o imerso. Porque só me interessa o imerso. O peso aparente, que o nosso amigo fez a questão, eu particularmente não uso muito o conceito de peso aparente. O peso aparente, por definição, ele vai ser o peso menos o empuxo. Eu não gosto muito desse conceito não, tá? Dá pra gente fazer sem ele, tá? Vamos começar aqui, meus amores. Primeira questão, Escola Naval 2017. Aqui está. 2 balões meteorológicos são lançados de uma altura de um helicóptero parado a uma altitude cuja densidade do ar, perdão, senhores, é 1 kg por metro cúbico, beleza? Os balões de peso desprezíveis, quando vazios, estão cheios de ar pressurizado, que possui densidades de 10 kg por metro cúbico, o balão de volume V1 e 2,5 kg por metro cúbico, o balão de volume V2. Desprezada a resistência do ar, se a força resultante sobre cada balão tiver o mesmo módulo, a razão de V2 sobre V1 é de... Olha que difícil. Olha que difícil. Ele falou o seguinte, que a força resultante vai ser a mesma.
a força resultante de F1 vai ser igual à mesma. Como repara? Como a gente sabe o seguinte para você, que esse corpo, ele simplesmente está descendo, a gente sabe que a força de baixo é maior que a de cima. Como a força de baixo é maior que a de cima, quer dizer o quê? Que o peso vai ser maior que o impulso. Então quer dizer o quê, gente? Que o peso ele vai ser maior que o impulso, ou seja, a força resultante vai ser o peso de 1 menos o impulso de 1, não é isso? Como a densidade do corpo é maior, ela vai apontar para baixo. Já o corpo 2, ele tem densidade de quanto? De 2,5 kg por metros cúbicos. Então a densidade 2 também é maior que a de 1. Então ele também vai o quê? Também vai descer. Se ele vai descer, a força de baixo menos a força de cima é a força resultante. E ele falou para vocês que essa força ela vai ser o quê? Igual. Então a gente pode igualar P1 menos E1, que é a força do corpo 1, igual a P2 menos E2, que é a força do corpo 2. Beleza? Vamos lá, meus amores. Fórmula hidrostática do peso. Densidade de 1 vezes gravidade vezes volume do corpo 1, menos impulso, densidade do ambiente. A densidade do ambiente é D0, vezes a gravidade, vezes o volume o quê? O volume deslocado. Como o balão ele está totalmente imerso no ar, o volume do balão e o volume deslocado é o mesmo. Isso só acontece quando está o quê? Totalmente imerso. Peso 2, densidade de 2, gravidade, volume de 2, menos impulso, densidade do ar, do meio, vezes a gravidade, vezes o volume deslocado. Como o líquido 2, o corpo 2, está aí totalmente imerso, ele vai ter o mesmo volume deslocado. O volume do corpo vai ser o próprio volume deslocado. Beleza? Suez, cortemos as gravidades, porque elas são iguais. Vai ficar o que, gente? Densidade 1, 10 vezes V1. Densidade do ar, 1 vezes V1. Densidade de 2, 2,5 vezes V2. Densidade do ar, 1 vezes V2. Soleis, só que ó, 10 menos 1, 9V1 é igual a 1,5 V2. Isolei V2 sobre V1, aqui ó, é igual a 9 dividido por 1,5. Essa divisão vai dar quanto? 6. Simples assim. Tranquilo, senhores? Vou aproveitar essa questão 2. Bom, Gustavo Anjo, qualquer dúvida, gente, lembre, isso aqui é uma aula, tá, gente? Tem dúvida, pergunta. Não precisa avisar para vocês, não precisa pedir para vocês perguntarem, só perguntem, tá? E eu respondo assim que possível. 2. O submarino da Marinha Brasileira da classe Ticuna. É o irmão do Ticuna, irmão do Ticone. Ok? Desloca uma massa de água de 1.586 toneladas, quando está totalmente submerso. Beleza? Aqui, ó. Da classe Ticuna, desloca uma massa de água de 1.586 toneladas, quando está totalmente submerso. E 1.450 toneladas quando está na superfície do mar. Quando o submarino que está na superfície, os seus tanques de mergulho estão cheios de ar, e quando estão submersos, eles possuem água salgada. Qual é a quantidade de água salgada em metros cúbicos que os tanques de mergulho desse submarino devem conter para que ele se mantenha flutuando? Beleza?
Aqui, meus amores, temos que avaliar duas situações. Situação 1. Nós sabemos que a densidade da água vai ser massa sobre volume, certo? Beleza? E o volume vai ser o quê? O volume, deixa eu até botar aqui embaixo aqui. O volume vai ser igual a quem? Massa dividida pela densidade. Beleza? Então vamos lá. Isso é o volume, certo? Que ele quer descobrir. Na situação 1, o que nós temos? Então a gente sabe que o volume vai ser o quê? O volume vai ser a massa sobre a densidade. No primeiro caso, o que nós sabemos? Nós sabemos que ele vai ter o quê? 1.586 toneladas, que é 1.000 quilos, de água salgada. Beleza? E aí, a densidade dessa água vale quanto? Atenção. Ele falou que a densidade do mar vale 1,3 10 ao cubo. Só que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Esse 1,03 está em quê? Em gramas por centímetro cúbico. E nós sabemos que para trabalhar no sistema internacional, tem que estar em quê? Em quilograma por metro cúbico. O que a gente faz? Para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma, a gente multiplica por 1000. E aí eu já maldei isso aqui, ó. Cortei. Isso aqui vai dar quanto? Já fiz o cálculo anteriormente. Isso aqui vai dar, cadê? 1.539 metros cúbicos. Então, ou seja, no primeiro momento, ele tinha um volume armazenado de 1.539, quando estava o quê? Totalmente submerso. Beleza? Tranquilo? Agora, na situação 2, eu quero aproveitar esse espaço aqui porque eu quero colocar tudo num quadro só. Aqui, ó. Olha que difícil. Aí, na situação 2, esta merda estava aqui, bonitinho, submarino. De repente, ele vai o quê? Ele vai para a superfície. Então, a gente sabe que o volume de água salgada vai ser o quê? Massa sobre densidade. A massa de água na situação 2 é quanto? 1.454 toneladas, que são 1.000 quilos. E a densidade da água é 1,3 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, nós temos que passar para metros cúbicos. E para a gente poder fazer isso, o que acontece? Nós temos que multiplicar por 1000 por 10 ao cubo. E aí, ao multiplicar por 10 ao cubo, ao 10 ao cubo, a gente resolve o nosso problema. Inferno, tudo cai. 10 ao cubo, certo? E aí, fazendo essa divisão aqui simpática, nós vamos achar, eu não sou bobo, já fiz a conta anteriormente, 1.411. 1.411 metros cúbicos. Então, quer dizer o quê, meus amores? Quer dizer o seguinte, que olha só a pergunta que ele fez. Qual é a quantidade de tanque de água salgada em metros cúbicos que o tanque vai ter para se manter flutuando totalmente submerso? Beleza? Então, olha só, gente. No primeiro caso, vamos lá. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Para a gente poder descobrir o que ele vai ter que ter, é muito simples. Nós temos que calcular o quê? A diferença. Aqui ele está o quê? Aqui ele está afundando. Aqui ele está boiando. Sim, Marvilas. Aqui ele está afundando. Aqui ele está boiando. E ele quer um caso que seja o quê? Que seja o meio termo dos dois. Que ele esteja embaixo da água,
porém esteja flutuando. Então, seja, para que os dois aconteçam ao mesmo tempo, o volume vai ter que ser o quê? A diferença entre eles, que vai ser 1.539 menos 1.411. E essa diferença aqui vai ser o quê? 128 metros cúbicos. Por que isso acontece? Simples. Pelo simples fato de que, nesse caso aqui, ele vai estar afundando. Quais são os três casos que vai acontecer? Ou ele afunda completamente, ou ele boia, ou ele, que é o meio termo, que ele está flutuando, porém submerso. Então, nesse caso aqui, para descobrir como que ele precisa ter para flutuar submersamente, basta você o quê? Subtrair uma da outra. E aí você vai achar a capacidade do reservatório para ele poder flutuar bonitinho. Beleza? Flutuar submerso. Dúvidas, senhores? Qualquer coisa, sempre pergunte nos comentários, tá, gente? Não se acanhe. Terceira questão, meus amores, é o seguinte. Ele tem um gráfico para vocês, que vamos ler para vocês. Qualquer dúvida, pergunta. Lembre-se que isso aqui é uma aula, tá, gente? Uma pequena esfera é totalmente imersa em meio líquido, de densidade ρ líquido. Então, é liberada a partir do repouso. A aceleração da esfera é medida por vários líquidos, sendo o resultado apresentado no gráfico acima. Sabendo que o volume da esfera é 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, a massa da esfera de... Olha só, gente, a gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. Como que a gente pode fazer para fazer isso? Força é igual a massa da aceleração. E a gente sabe que a gente pode calcular a força como peso menos impulso, tá, gente? Beleza? Peso menos impulso. E olha que interessante, meus amores. E aí você pode observar no gráfico o seguinte. Que ele deu para vocês várias acelerações. Várias e várias e várias e várias e várias e várias acelerações. E aí, como que você pode fazer isso aqui? Você tem que escolher uma aceleração para trabalhar. Cada aceleração que você escolhe, você traz consigo uma densidade. Então, olha só. Traz consigo uma densidade. Cadê meu caneta? Por exemplo, qual é a que a gente pode escolher? Perfeito, o Gustavo já mandou uma solução. Ó. Se a gente pegar a aceleração zero, a densidade a ser trabalhada é o 2,5 gramas por centímetro cúbico. Isso vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser o quê? Só que isso aqui não é unidade o quê? Internacional. Então, por não ser unidade internacional, temos que fazer o quê? Transformar. Basta multiplicar por 10 ao cubo. Então, olha que legal, gente. Ó, força é igual a m vezes a. Como a aceleração vai ser zero, quer dizer o quê? Que o peso é igual a impulso. E que vai ser o peso? M vezes G. O que vai ser o impulso? Densidade do líquido, gravidade, volume deslocado. Cortei o G com M, o G com G. Densidade, 2,5, 10 ao cubo. Volume deslocado. Ele me deu na questão que o volume vale quanto? 3 vezes 10 a menos 3. Cortei, 7,5. Beleza? Algumas pessoas fizeram a pergunta aqui sobre a questão 2, mas eu dei sequência 3 por questões estratégicas. Vamos lá. Vou ler duas partes importantes da questão 2. A massa do tanque vale o quê? 1.536 toneladas, quando está o quê? Totalmente submerso. Beleza? E 1.400 toneladas quando está o quê? Na superfície da água. Ele quer o quê? Ele quer que ele flutue totalmente submerso. Então, para ele flutuar totalmente submerso, ele não pode nem subir, que é isso que ele precisa para subir, e nem pode o quê? Descer.
Então, o que tem que fazer? Ele não pode nem subir nem descer. Então, ou seja, para ele subir, ele tem que deixar isso aqui dentro dele. Para ele subir, tem que deixar isso dentro dele. E agora, se eu quero que ele, atenção, eu quero que ele fique embaixo d'água, porém não afunde. O que tem que fazer? Eu tenho que pensar, olha, isso tudo aqui é o que ele precisa. Veja bem, olha só, vou tentar chegar de outra forma para vocês entenderem. Existem 3 casos importantes. Ou ele flutua, ou ele cadê? Ou ele fica na superfície, que é o caso 2, ou ele fica flutuando na superfície, que é o que ele perguntou, ou se ele afunda. Beleza? Que é o caso 1. Então, olha só, o que a gente tem que fazer para achar o caso que ele está flutuando na superfície? A gente tem que pegar o quê? O que é flutuar na superfície? Flutuar na superfície é o quê? É o mesmo, digamos que a diferença entre os dois. Porque isso aqui, ele vai afundar, isso aqui, ele vai ficar o quê? Na superfície. Então, a diferença entre os dois vai ser exatamente o quê? O que ele perguntou. O que ele precisa deslocar para poder flutuar na superfície. Por quê? Porque se for mais que esse valor, ele vai o quê? Afundar. Se for menos que esse valor, ele vai o quê? Boiar. Então a gente descobriu o valor certinho para que ele não afunde nem fique na superfície. Beleza? Tranquilo, meus amores? Questão 3 é fácil, beleza? Vamos à questão 4. Alguém sabe dizer se F5 conta como view no YouTube? F5 conta como view no YouTube? Podia, não podia? YouTube sempre sabotando a gente. Bora aqui, meus amores. Qualquer dúvida, gente, só perguntar. Beleza? Que foi, Marvila? Perguntou alguma coisa, Marvila? Marvila, a internet caiu, dá pra ver? Eu perdi o comentário de vocês. Se tiver, pergunta de novo aqui, por favor. Se for perguntar, pergunta de novo, Marvila, por favor. Porque eu perdi alguns comentários aqui. Pode ser? Questão 4, meus amores. Quando o Marvila vai ditando, é o seguinte. Bem, se eu colocar um corpo de peso igual a impulso embaixo d'água, enquanto os ideais, ele tende a ficar no mesmo lugar? Sim, ele tende a ficar no mesmo lugar. Veja bem, no mesmo lugar, pode ser em cima, no meio, mais embaixo, beleza? Se for analisar pela forma de impulso, eu vejo essa deixa. Mas pelo teorema de Stevens, não, por causa da diferença entre pontos extremos, entre pontos do corpo extenso. Tá, não entendi a sua... Tá, primeira parte ok, a segunda parte eu não entendi. Você não vê isso possível por causa do teorema de Stevens? Entendi o que você perguntou. O que acontece? O teorema de Stevens leva em consideração a altura, a distância. Um corpo, para poder sofrer uma diferença de pressão tão grande, para poder, digamos, surtir efeito sobre o que você falou, tem que ser muito grande a diferença de pressão. Só corpos muito grandes. Em geral, a gente de concurso trabalha com ponto material, esse tipo de questão. Quando eles trabalham com corpo extenso, eles botam uma barra dentro da água, que ele tem que trabalhar com o empuxo do centro de massa. Beleza? E o empuxo ele já leva indiretamente essa consideração dessa pressãozinha aí. Ó. Mas isso aí é outra parada, beleza? Mas sim, faz sentido o que você perguntou sim. Essa diferença você não vai perceber porque você considera as questões com ponto extenso, não com ponto material. Ou, digamos assim, um corpo que tem um tamanho tão pequeno que não seja suficientemente grande para a pressão gerar um efeito nele muito grande, beleza? Bora aqui, senhores, questão 4. Que eu vou desenhar para vocês. Eu tenho um tubo em forma de U. Aqui, ó. Lê a questão enquanto eu desenho para vocês.
Vou ler para vocês o seguinte. Olha só. Um tubo em forma de U, aberto às duas extremidades, então a gente sabe que como ele é aberto às duas extremidades, a pressão ambiente vai ser igual à pressão hidrostática. Dá uma olhada no computador, por favor. Vai ser igual à pressão hidrostática. Você vai perceber o que é. Vai ser igual à pressão atmosférica, certo? Por que vai ser igual à pressão atmosférica? Porque simplesmente aqui vai estar o quê? Aberto. Beleza? Dentro do tubo há dois líquidos immiscíveis, A e B, e em equilíbrio. Isto quer dizer que se está em equilíbrio, as pressões são iguais. As alturas das colunas HA, que é essa aqui, vale 35 centímetros. A altura da coluna HB vale 50 centímetros. Quero saber se a densidade do líquido A, que é esse líquido aqui, ó, vale 1,4 gramas por centímetros cúbicos, qual a densidade do líquido B? Beleza? Então vamos lá, gente. A gente tem que fazer o quê? O teorema de Stevens. Isso aqui é o quê? Um conjunto de recipientes interligados. Se é um conjunto de recipientes interligados, a gente precisa utilizar o quê? O teorema de Stevens. Que fala o quê, gente? Que a pressão... Olha só, vamos lá, um macete. Isso aqui é vaso comunicante. Eu procuro o quê? A região de separação dos líquidos. Beleza? Quem é a separação? Essa é a separação? Não. Essa é a separação? Não, essa é a separação? É. Essa separação? É. Essa separação é. Próxima etapa, eu pego o ponto mais baixo. Esse é mais baixo? Não. Esse é mais baixo? Não. Esse é mais baixo? É. Próxima etapa, eu busco o ponto de mesma equivalência. Que é esse ponto aqui, ó. Que eu vou chamar de A e vou chamar de B. Como eles têm mesma equivalência, o que a gente faz? A gente iguala as pressões. Como isso aqui é um líquido, a gente vai usar o quê? O teorema de Stevens. Beleza? Que fala o quê, gente? Atenção. Ele fala aqui, para quem não lembra, teorema de Stevens é pressão ambiente, densidade, gravidade e altura. Vamos juntos. Aqui, ó, tá aberto, vai ter quem? A pressão atmosférica. Mais desci. Que líquido é esse? Esse aqui é o líquido A. Então vai ser densidade de A vezes gravidade vezes altura de A. Cheguei no ponto A, vou partir para o outro lado. Aqui vai ser o quê? Pressão atmosférica. Que líquido vai ser esse? Aqui é o líquido B. Vai ser o quê? Densidade de B vezes gravidade vezes altura de B. Beleza? Montei para um, montei para outro, basta eu cancelar. Olha que difícil. Cortei esse com esse, cortei esse com esse. Vai ficar o quê? Densidade A vezes altura de A, densidade B vezes altura de B. Densidade A, 1,4. Altura de A, 35. Densidade B, desconheço. Altura de B, 50. Isso aqui vai dar quanto? 1,4 vezes 35. Nós fizemos aqui, no caso eu fiz, dá 4,9. Aqui está multiplicando, passa para lá dividindo. Essa divisão vai dar quanto? 0,98 gramas por centímetros cúbicos da letra A, como o Gustavo e a Savion confirmaram, beleza? La saideira. 5. Beleza? É o seguinte. Nós temos o seguinte. Gente, porque tem questão que é fácil, questão que é difícil, acontece, gente.
E não pode achar que toda questão é difícil, entendeu? Existe questão difícil, existe questão fácil, e a gente vai ter que trabalhar em cima disso, tá bom? E para fechar, gente, olha só. Ana Clara ganhou do seu pai um balão. E para evitar que esse balão se perdesse, esse balão de gás hélio com volume de 5 litros, se perdesse voando para o ar, então repara, o volume do balão é 5 litros. Só que esse balão ele está o quê? Totalmente deslocado. E aí você não pode simplesmente fazer o quê? Como ele está totalmente imerso, o volume do corpo vai ser igual ao quê? O seu volume deslocado, beleza? E aí, olha só, gente. E aí ele vai estar preso com o balão, ele vai utilizar o quê? Um cordão de massa 10 gramas. E essa massa 10 gramas, ela vai ter um comprimento de 1 metro, beleza? Então, olha só, meus queridos. E aí, preso a isso, para amarrá-lo, para atender ao pedido da sua família, e ao mesmo tempo estudar o fenômeno de propagação das ondas, o pai prendeu a extremidade livre da corda à parede e utilizou uma polia ideal, conforme apresentado na figura abaixo. Sabendo-se que a massa específica do interior do balão, a densidade do corpo, que é o balão, é 0,17 kg por metro cúbico, e a densidade do ar é 1,21 kg por metro cúbico, quero saber o quê? Eu perdi a pergunta. Ele quer saber a velocidade da onda. Beleza? Então, olha só que questão difícil, meus amores. Nós sabemos o seguinte, que nesse caso aqui, gente, que nós sabemos? Nós sabemos que, o que nós sabemos? Nós sabemos que coloquemos as forças. E aí nós vamos ter o que, gente? Para baixo, nós vamos ter o peso. Para cima, nós vamos ter o empuxo. E aqui no fio nós vamos ter o quê? Tração, beleza? E olha que interessante, meus amores. Como ele está em equilíbrio, quer dizer o quê? Que a força para cima, que a força F, que eu vou chamar de força F, vou chamar de P, vou chamar de F. A força para cima, que é o empuxo, ela vai ser igual ao quê? A força para baixo. Quem é a força que eu boto para cima? Empuxo. Quem é a força que eu boto para baixo? A força do fio mais o peso. Então, o que vai ser a força do fio? Vai ser empuxo menos peso. Beleza? E olha só, meus amores. Como que a gente pode calcular isso aqui? Olha que difícil. Empuxo. Densidade do líquido, no caso do meio, que vai ser o ar, vezes a gravidade, vezes o volume deslocado. Só que como ele está totalmente imerso no ar, o volume deslocado é o próprio volume do corpo. Fórmula hidrostática do corpo. Densidade do corpo, gravidade, volume do corpo. Como está totalmente deslocado, eles são o que eles são? Iguais. Vamos colocar a evidência. Ó, coloquei o G e o V em evidência. Vai ficar a densidade de um menos do outro. E é claro que eu vou trabalhar em módulo, tá, gente? A gravidade vale quanto? 10. O volume do corpo vale quanto? 5 litros. Mas lembra que eu te falei que para passar de litro para metros cúbicos, basta multiplicar por quanto? Por 10 elevado a menos 3. Densidade, ó, vou subtraindo o outro, ó. Vai ficar a densidade do ar, que é 1,21 menos 0,17. E aí, gente, fazendo essa conta aqui, você vai ter o quê? Atenção. Eu fiz aqui nos bolsinhos aqui, vai ficar o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui eu vou subtrair. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1,04. Beleza? 1,04. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? E fazendo essa conta aqui, você vai ter que a força vale 5,12. Não é isso? Não, é 1, isso. 5,12 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Só que ele não te pediu uma força. Ele pediu o quê?
Ele te pediu a velocidade da onda. A gente sabe que essa onda, por estar numa corda, vimos aulas passadas, ela vai ser o quê? A força sobre a densidade linear. Aulas passadas. Só que a densidade linear da corda vai ser o quê? Massa sobre o seu comprimento. Quanto que vale a massa da corda? 10 gramas. 10 gramas em quilo, eu vou dar o quê? 1, 2, 3 casas. 0,01 quilos, ou seja, 10 elevado a menos 2 quilos. Sobre o comprimento, que vale quanto? 1 metro. Beleza? Então isso aqui vale quanto? 10 elevado a menos 2 quilogramas por metros cúbicos. Então vamos ter o que, gente? Que a velocidade vai ser a raiz dessa força aqui sobre a densidade, que vimos na última aula. 10 a menos 2. Cortei. Eu vou ter raiz de 5,12, que eu fiz aqui anteriormente, vai dar 2,28 metros por segundo. É uma questão bem bonita, né? Bem linda ela, porém difícil. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Tudo de bom. Beijos. Tchau, tchau.